Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso projeto Conquistar. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática, e estou aqui para lhe auxiliar durante a sua jornada. Aproveitando isso, então, quero te convidar a conhecer o nosso projeto em nossas redes sociais, que são o @Centro de Mídias _AM e a hashtag Projeto Conquistar Seducam. Belezinha? Vamos agora então verificar o título da nossa aula. Nós temos então aí o episódio número 5, dica plana ou espacial. E o detalhamento da aula, ela vai se tratar de grandezas, unidades de medida e escalas, ok? Dito isto então, vamos à nossa dica. Beleza, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula verificando o primeiro exemplo do dia a dia. E ele vai tratar de comparação de escalas. E a primeira dúvida que pode surgir é a seguinte: o que são escalas termométricas? Nós temos então que as escalas termométricas, elas são utilizadas para medir a temperatura ou ainda medir o grau de agitação das moléculas. Ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está quente ou está frio. Ao longo da história, já existiram diversas escalas termométricas e, atualmente, a gente trabalha somente com 3, sendo elas as escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E essas escalas, elas utilizam como padrão os pontos de fusão e ebulição da água, tá bom? Então, nós temos aqui ao meu lado, justamente, essas 3 escalas utilizadas atualmente com seus valores de ebulição e fusão da água, tá? Vamos então aqui verificar o nosso primeiro conteúdo. Ok, pessoal, vamos verificar agora do que se trata cada uma dessas escalas individualmente? Acompanhe comigo na tela. Nós temos então aí a escala Celsius, onde ela se trata de uma escala termométrica centígrada, ou seja, que apresenta 100 intervalos entre os pontos de fusão e ebulição. Ela foi determinada no ano de 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius. Quando desenvolveu a escala Celsius, ele a chamou de centígrado, mas no ano de 1948, a escala passou a ser chamada de Celsius justamente em homenagem ao seu criador e para evitar confusões com a sigla SI, que significa o Sistema Internacional, que é utilizado para designar todas as unidades de medida. Nós temos também aqui a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela foi desenvolvida pelo físico e engenheiro Gabriel Fahrenheit no ano de 1724, após obter conhecimento sobre a construção de termômetros de mercúrio. E ainda nós temos a escala Kelvin, onde a escala Kelvin ela foi proposta em 1864 pelo físico e engenheiro irlandês William Thomson, o qual também era conhecido como Lord Kelvin. Ele acreditava que era necessária uma escala termométrica que pudesse atribuir ao material uma total ausência de movimentação de suas partículas, o que ele chamou de zero absoluto, tá bom? Então você tem aí um pouco da história das 3 escalas que a gente utiliza atualmente, tá certo? Vamos verificar então a nossa primeira dica. Nós temos então aí nossa primeira dica, justamente a construção de cada uma dessas escalas, onde nós temos as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit, beleza? E como é que a gente faz para verificar a relação que existe entre elas? Bem, inicialmente, como é que a gente faz para verificar a montagem de cada uma dessas escalas? Verifiquem que você vai ter, no caso aqui, cada uma das letras representando essas escalas. Então eu tenho a letra K para a escala Kelvin, a letra C para a escala Celsius e a letra F para a escala Fahrenheit. Como é que eu faço então para montar essa fração? Simples. Você vai pegar a letra e subtrair do menor valor. Qual o menor valor? Reparem que aqui, deixa eu mostrar,
eu tenho como maior valor para a escala Kelvin 373 e menor valor 273, certo? Então, você vai ter aqui no caso, primeiro, você vai ter que fazer o seguinte, pega a letra e subtrai do menor valor. Então, eu vou ter K menos 273. O valor de baixo que vai representar o nosso denominador, você vai pegar o maior valor e subtrair desse menor valor. Então, nós vamos ter K menos 273 sobre 373 menos 273. E aí, aqui embaixo, como são dois valores numéricos, você vai realizar essa subtração, cujo resultado aqui é igual a 100. Vamos parar aqui por enquanto e verificar agora a escala Celsius. A escala Celsius tem como menor valor o 0 e como maior valor o 100. O modo de você construir essa escala e fazer essa fração é o mesmo que a anterior, ou seja, você vai pegar a letra dessa escala, que é a C, e fazer C menos o menor valor, que é 0, e depois você vai pegar o maior valor e subtrair do menor. Por isso que a gente tem aqui embaixo 100 menos 0. Opa! Verifiquem que nessa fração, tanto em cima quanto embaixo, estamos subtraindo por 0. Subtrair de 0, basta você esquecer esses valores. Então, a gente vai ter C sobre 100, tá bom? E vamos deixar quieto também, porque vamos partir agora para a escala Fahrenheit. Na escala Fahrenheit, reparem que o maior valor é 212 e o menor valor é 32. Então, a gente vai ter F menos 32 sobre 212 menos 32, tá bom? E aí, o resultado dessa subtração aí embaixo equivale a 180. Ok, pessoal. Então, reparem aqui na segunda linha que nós temos as seguintes frações. K menos 273 sobre 100, C sobre 100 e F menos 32 sobre 180. Gente, a gente pode aqui agora comparar os três denominadores. Reparem que eu tenho 100, 100 e 180, beleza? Os três, eles terminam em 0. Então, a gente pode eliminar os três zeros, tá bom? Depois disso, eu tenho 10, 10 e 18. Ou seja, para simplificar, eu posso dividir por 2 todas as frações. Por esse motivo, então, que a gente vai ter a escala Kelvin representada por K menos 273 sobre 5, a escala Celsius representada por C sobre 5 e a escala Fahrenheit representada por F menos 32 sobre 9. Por que é importante você saber disso? Por que é importante você saber montar essas escalas? Por dois motivos. Primeiro deles, que geralmente os exercícios que você vai ter que resolver, eles fazem a comparação, tá? Então você vai comparar uma escala com a outra. Por exemplo, se você tiver que comparar a escala Celsius com a escala Kelvin, você vai montar uma proporção igualando as duas frações de cada uma delas. E por que eu te ensinei como montar essa escala? Porque dependendo da questão, ela pode te pedir para montar uma escala qualquer, tá? Uma escala imaginária. E aí, para você montar essa escala e fazer essa fração, é sempre dessa maneira. A letra menos o menor valor sobre o maior valor subtraído do menor valor, tá bom? Então, é dessa maneira que a gente trabalha as escalas termométricas, trabalhando justamente e principalmente com razões e proporções, beleza? Então, vamos aqui finalizar essa parte e vamos chamar o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo do dia a dia, ele começa com uma pergunta bem interessante. Verifica aqui ao meu lado que ela diz o seguinte: quantos litros cabem em um tanque cúbico com a aresta medindo 1 metro? Ou seja, se o tanque é cúbico, quer dizer que todas as suas faces têm a mesma medida, tá? E as arestas
cada uma delas mede 1 metro, tá bom? Vamos aqui verificar então o nosso conteúdo 2. Bem, pessoal, se eu tenho que determinar o volume de uma caixa, onde dessa caixa eu só conheço a medida da sua aresta, que está em metros, por exemplo, tá? Como é que a gente faz para determinar a quantidade de líquido que caberá lá dentro? E é justamente disso que vai tratar o nosso conteúdo. Verifique aqui em cima que eu tenho a seguinte pergunta: como transformar medidas de comprimento em medidas de volume? Imaginemos o seguinte: eu tenho uma caixa, onde essa caixa ela possui aresta medindo 1 decímetro. E aí você pode se perguntar o seguinte: beleza, professor, mas o que é 1 decímetro? 1 decímetro é a 10ª parte do metro, certo? Numa caixa que possui 1 decímetro de aresta, dentro dela caberá 1 litro, ou seja, a cada decímetro cúbico eu tenho 1 litro. E de onde vem esse decímetro cúbico? Por que aqui eu tenho o expoente igual a 3? Vamos lembrar do seguinte: em uma caixa cúbica, para você determinar o volume, é necessário você pegar as 3 medidas, ou seja, comprimento, largura e altura, e realizar a multiplicação entre essas 3 medidas, certo? Como cada uma dessas arestas vale 1, e aqui nós temos 1 decímetro, 1 vezes 1 vezes 1 é 1, logicamente, tá? E aí, como eu vou multiplicar 3 vezes, né? Repetir 3 vezes e multiplicar a mesma medida, por esse motivo que a gente vai ter decímetro cúbico, certo? Agora, esse volume, tá, de 1 decímetro cúbico, dentro dessa caixa cabe 1 litro. Então, é logicamente que a gente pode fazer a seguinte proporção: se em uma caixa com 1 decímetro cabe 1 litro, em uma caixa com 2 decímetros caberá quanto? Aqui no caso, caberá 2 litros, né? E assim sucessivamente. Agora, como é que é feita essa transformação? Gente, quando você tem aqui os valores, por exemplo, aqui, ó, metros, aqui para a direita nós temos decímetro, centímetro e milímetro, que são os submúltiplos do metro. À nossa esquerda a gente vai ter decâmetro, hectômetro e quilômetro, que são os múltiplos do metro, certo? Então, quando você passa de um valor maior para um valor menor, você vai multiplicar por 1000. Quando você passa de um valor menor para um valor maior, você vai dividir por 1000. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui nesse caso, se eu quiser saber quantos litros tem uma caixa cuja aresta ela possui 1 metro, basta você pegar, no caso, a quantidade de litros que existe numa caixa de 1 decímetro e multiplicar por 1000, tá? Então, você vai sempre fazer essa comparação. Vamos verificar, então, agora a nossa dica 2. Essa nossa dica agora, pessoal, ela vai tratar de conversão de unidades. Não se esqueçam que essas unidades, como estamos tratando de volume, cada uma delas deverá estar elevada ao cubo. Então, vejamos. As unidades do sistema métrico decimal de volume são quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Beleza? Agora, como é que a gente faz para transformar, ou para, no caso aqui, utilizar essas escalas, né, para determinar o volume? Então, vejamos. As transformações entre os múltiplos e submúltiplos do metro cúbico são feitas multiplicando-se ou dividindo-se por 1000. Então, o que acontece? O que a gente já sabe e você tem que saber? Isso aqui tem que estar no sangue, tá? Que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Isso aqui é a base de tudo. Por quê? Vamos lá. Comparando agora o metro cúbico com o decímetro cúbico, vejamos o seguinte.
De metro para decímetro, a gente multiplica por 1000. Está aqui em cima, ó, tá? Então, de metro para decímetro, como você vai andar uma casa, aqui nesse caso eu vou multiplicar por 1000. Por que que eu estou multiplicando por 1000? Justamente porque aqui nesse caso estamos tratando de volume, tá? E o volume, ele possui 3 dimensões. Possuindo 3 dimensões, então, automaticamente, a nossa base 10 possuirá 3 zeros. Ok. Fazendo aqui a comparação, então, vejamos que 1 metro cúbico, ele equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? E o que isso tem a ver na transformação e na obtenção da quantidade de litros que cabem no tanque que a gente viu no início da dica? Tem o seguinte, se 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, e a cada decímetro cúbico aqui, reparem, cabe 1 litro, então, automaticamente, em 1 metro cúbico, vão caber 1000 litros, tá? Então, um tanque que possui uma aresta equivalente ou igual a 1 metro, um tanque cúbico, tá? Que possui aresta igual a 1 metro, nesse tanque caberão 1000 litros de água ou de qualquer um outro líquido, tá bom, gente? Então, o mais importante aqui é você saber que a principal comparação ou a principal dica é que a cada decímetro cúbico, dentro dele cabe 1 litro. E a partir dessa dica, você vai conseguir analisar e verificar a quantidade de litros ou o volume de um tanque, por exemplo, de uma caixa cúbica, com qualquer outra medida, seja ela em metros, decâmetro, hectômetro, quilômetro e assim sucessivamente, tá bom? Então é muito importante você verificar nesse caso, por quê? Porque durante a sua vida escolar, você vai se deparar com questões de geometria, onde ela vai te pedir a quantidade de litros de uma caixa. E não necessariamente essa caixa ela vai ter a medida da aresta em metros ou decímetros. E aí complica? Não mais, né? Complicaria. É importante você anotar ou ter anotado aqui a dica em relação às transformações, tá? Aquela régua métrica e você verificar como que a gente faz para transformar uma unidade em outra. Belezinha? Vamos então agora verificar o nosso próximo exemplo do dia a dia. O nosso próximo exemplo do dia a dia, verifique que nós temos aqui ao meu lado um mapa do Brasil, indicando aqui no caso os estados e algumas cidades pertencentes a esses estados. Importante também você reparar que aqui embaixo existe uma escala. Por quê? Porque a pergunta diz o seguinte: como medir a distância entre duas cidades quaisquer no mapa cartográfico? E para isso é importante que você tenha em mãos uma régua e principalmente essa escala do mapa. E é justamente sobre isso que vai tratar o nosso conteúdo. Vamos a ele então. Beleza, pessoal? Para que a gente possa realizar a medição da distância entre duas cidades em um mapa, é importante que a gente saiba o que é uma escala cartográfica. Então aqui nós temos o seguinte: escala de um mapa é a relação constante entre as dimensões dos elementos representados no mapa e as suas correspondentes dimensões na natureza. Em outras palavras, é utilizada para relacionar a proporção entre a área representada e a representação. E para que a gente possa compreender melhor sobre isso, tá? Vamos verificar aqui um vídeo explicativo.
Beleza, então você verificou aqui no nosso vídeo, tá certo? A distância, né, o caminho percorrido de Manaus até a cidade de Parintins. Só que aqui existe uma pequena diferença. Por quê? Porque aqui no caso, essa distância percorrida, ela está sendo feita por meio fluvial. E o que isso tem a ver com o mapa e a escala cartográfica? É porque a escala cartográfica, ela é sempre analisada como uma reta, tá bom? E aí a gente sabe que por meio fluvial existem várias curvas, né? Então a gente consegue verificar que os leitos nem sempre eles são em reta, tá? E aí nesse caso existe uma diferença no caso para calcularmos a distância? Com toda certeza. Então é logicamente que se eu fosse percorrer essa distância de Manaus a Parintins em uma reta, a gente iria levar um tempo bem menor do que o caminho feito pelo meio fluvial, tá certo? Então vamos aqui verificar a nossa dica. E é justamente sobre isso que trata a nossa dica. Como ler a escala? Bem, essa escala, como eu lhes falei agora há pouco, ela é sempre medida em uma reta. Então, quando você for tratar de um mapa qualquer, você tem que verificar como é feita essa escala gráfica. Aqui onde eu estou destacando, verifiquem que a gente tem uma reta que vai de 0 a 10 quilômetros. É lógico que o tamanho dessa reta não tem 10 quilômetros. Então você vai fazer uma comparação. Como que é feita essa comparação? Você vai pegar uma régua e fazer a medição, né, no caso dessa distância, de 0 até 10. Vamos supor, por exemplo, tá, que de 0 até 10 equivale a 10 centímetros na régua. E, de repente, você quer calcular a distância entre duas cidades no mapa, onde, medindo com a régua, você verificou que no mapa, aliás, a distância entre as duas cidades vale 25 centímetros. Beleza. 25 centímetros é no mapa. Não se esqueçam que a gente tem que fazer a comparação, aqui no caso, com o tamanho real. E aí você vem, horas, se a cada 10 centímetros a gente tem uma distância real de 10 quilômetros, para 25 centímetros, então, a gente vai ter uma distância de 25 quilômetros. Beleza? Beleza. Agora, o que é importante a gente reparar? Que cada mapa tem uma escala diferente. Quer dizer, então, que essa escala ou essa medida não é uma medida universal, não é uma medida única, tá bom? Então, depende muito do mapa e da sua escala utilizada, ok? Agora, como é que a gente faz para verificar essa leitura aqui? Aqui diz que eu tenho 1 para 500 mil. O que isso quer dizer? Esse 1, ele sempre será dado em centímetro. Aqui sim, eu tenho uma medida universal equivalente a centímetro. Então, quer dizer que a cada 1 centímetro no mapa, a gente tem 500 mil centímetros na realidade, né? No tamanho real. Então, a cada centímetro no mapa equivale a uma distância real de 500 mil centímetros. E como é que a gente faz para transformar isso, por exemplo, para metros? Horas. De metro para centímetro, a gente tem uma divisão por 100. Então, aqui no caso, a gente tiraria 2 zeros e a gente tem uma distância real de 5.000 metros ou 5 quilômetros, tá bom? Então, vamos lá. Analisando aqui embaixo, olha só. Como é que a gente faz para realizar a leitura? Lê-se da seguinte forma. 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, o tamanho real, que foi justamente o que eu acabei de te falar. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes, tá bom? Então, ok. Agora, em relação à escala gráfica, aqui a dica é a seguinte. Lê-se da seguinte forma.
1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros na realidade, ou 2 centímetros no mapa equivalem a 2 quilômetros na realidade. O que a gente consegue reparar com isso, pessoal? Que essas medidas, elas são diretamente proporcionais. Ou seja, se a gente tem aqui uma escala, por exemplo, que a cada centímetro equivale a 5 quilômetros no tamanho real, quanto maior for a distância no mapa, logicamente, maior será a distância entre essas cidades. E essa distância, ela sempre será diretamente proporcional. O que isso quer dizer? Que de centímetro em centímetro, a distância vai aumentar 5 quilômetros. Então, por exemplo, se você vai medir a distância entre duas cidades quaisquer, que com a régua você verificou que essa distância ela vale 15 centímetros, automaticamente, então, você vai ter uma distância real de 15 quilômetros, né? Então, é importante você verificar isso, tá? Primeiro, que cada mapa possui a sua escala própria. E segundo, que essa escala ela é sempre feita em linha reta. Belezinha? Combinado? Então, entendido? Ok. Vamos verificar então agora as nossas considerações finais. Beleza, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido, tá certo? Vamos aproveitar então esse momento e realizar aquela selfie. Vem comigo então. Beleza, não se esqueçam de postar essa foto nas redes sociais e principalmente marcar as nossas aqui, né? Que nós temos o @centrodemídias_am e a hashtag Projeto Conquistar Seducam. E não se esqueçam também de quando você for postar a foto nas redes sociais, marque também a sua escola, que é muito importante você mostrar a sua participação. No mais é isso, pessoal. Quero agradecer aqui a atenção de todos e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Valeu!